O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas o que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bom, servo bom e fiel. Como fores fiel na administração de tão pouco, eu te darei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bom, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu lhe confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou também aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, eu sei que tu és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifa onde não semeastes. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Então, não devia ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juro o que me pertence? Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas àquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a esse servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Irmãos e irmãs, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, você que acompanha conosco essa transmissão, a liturgia de hoje, nós estamos caminhando para o final do ano litúrgico da igreja. Então, no fundo, é um exame de consciência. É fazer um balanço da nossa vida, desta caminhada com o Senhor. Então, nós somos convidados a refletir, a pensar na administração dos bens de Deus. Como nós cuidamos daquilo que o Senhor nos confiou, através da alegria de participar do banquete celeste. A primeira leitura, então, trata da mulher virtuosa. Quem é essa mulher virtuosa? E diz que quem a encontra, encontra um grande tesouro. A mulher virtuosa é aquela que sabe administrar a sua vida e de sua família. Aquela que coloca a fé como primeiro fundamento. Aquela que consegue administrar a sua casa com sabedoria. Esta é a mulher virtuosa. E diz que quem encontra, encontra um grande tesouro. E essa trabalha com as suas mãos e usa todas as suas habilidades para manter a família unida. Então é algo importante para cada um de nós. Essa aplicação pode ser aplicada para cada um de nós. Como nós administramos os bens do Senhor. Sabe, gente, é uma coisa muito impressionante isto. Quantas famílias, quantos pais educaram todos os seus filhos enquanto jovens na igreja, e muitas vezes os filhos não participam de nada,
ou muitas vezes não têm mais fé. Aonde que nós erramos quanto à administração dos bens do Senhor? Podemos pensar assim, que nós fazemos a nossa parte. Nós educamos com exemplo. Quantos pais fizeram tudo para a educação dos filhos, especialmente na questão da fé, mas muitas vezes se perderam. Então é uma responsabilidade, é um compromisso. E muitas vezes quem é famílias de igreja sofre muito, porque muitas vezes os pais são ativos e os filhos não. Outros jovens são ativos e os pais não são. Parece que nós invertemos a lógica. Muitas famílias, muitos jovens, as crianças que vieram para a catequese, e a partir delas os pais vieram. Não deveria ser o contrário? Não deveria ser os adultos que formam os seus filhos no discipulado? Não deveria ser os adultos que dão testemunho para que o jovem encontre força, testemunho, alegria de servir a Deus e vir à igreja? Então muitas vezes a gente falta essa virtude da disciplina, falta a virtude de administrar os dons de Deus. E aí diz o que é o salmista para nós: felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Quer ser feliz, quer ter uma família feliz, ensina a temer o Senhor. Ensina a caminhar com o Senhor, através da prática da fé, através da vivência na igreja. Porque muitas vezes falta isso. Nós temos uma preocupação enquanto família, pais, de dar aquilo que nós não tivemos. E muitas vezes a gente pensa só no nível material, não no nível da fé. O mais importante que nós damos para nossos filhos é uma boa formação religiosa e uma boa formação acadêmica. O resto se vira. Com a boa formação que você recebe, você é capaz de conduzir a sua vida. Então, nós não temos a obrigação, porque esses dias eu achei até estranho. Uma mãe disse assim: Frei, eu tenho um filho que está precisando sair de casa. Eu perguntei quantos anos que ele tem. 40. Eu achei que era um jovem. Falei, nessa idade não tomou tinência ainda? Com essa idade não arrumou a própria vida? Quer dizer, muitas vezes é muito cômodo a gente ficar em casa, porque tem tudo, mamãe dá tudo, né? Roupa lavada, comida, tudo certinho na hora que quer. Então não cria autonomia quando a gente conduz a família assim. A família tem que ser criada, mas cada um tem que criar o seu espaço e a sua independência. Os filhos são os dons que Deus nos dá, mas não é para nós, é para a sociedade e para a igreja. E aí diz que quem cria a família nessa perspectiva vão ter talentos, vão ser pessoas que temem o Senhor e trilham os caminhos do Senhor. A segunda leitura de hoje fala para nós, importante, é assim, que Deus vem ao nosso encontro, que Deus purifica cada um de nós e que não somos filhos das trevas, mas somos filhos da luz. É um questionamento muito sério. Como nós conduzimos a nossa vida na vigilância como filhos da luz. Então basta a gente apagar a luz, a escuridão toma conta, mas basta uma luzinha e a escuridão some. Portanto, nós precisamos realmente que a nossa luz transfigure, que a nossa luz ilumine a nossa casa, a nossa família, o nosso ambiente de trabalho. Que é o que nos ensina hoje, então, o Evangelho. O Evangelho mostra para nós, não é questão monetária. Está falando da vigilância, dos talentos que Deus nos dá e como nós administramos esses talentos. Como administramos os bens de Deus. Como administramos a nossa própria vida, que é o maior bem. E aqui a gente precisa buscar na alegria do Senhor. O que ele diz para aquele servo bom e fiel? Participa da minha alegria. Qual que é a alegria de Deus? A alegria de Deus somos nós. A alegria de Deus é quando nós conduzimos a nossa vida segundo a vontade do Senhor. Deus se alegra com cada um de nós. Agora, os talentos que nós recebemos têm que ser aplicados, têm que ser usados.
Cada um multiplicou os seus dons. E cada um recebeu dons iguais? Não. Cada um recebeu os seus. Mas tem que fazer frutificar e dar frutos. E isso que muitas vezes não fazemos. E esse que o último que recebeu, né, não fez nada. Acomodou-se. Depois entregou o mesmo talento que ele recebeu. Poderia ter feito o esforço, né? Que muitas vezes nós também somos assim. A gente recebe muito de Deus, mas não temos esforço em administrar. Então ele fala que nós temos que ser prudentes na administração dos bens do Senhor. Portanto, é fazer um balanço da nossa vida, da nossa caminhada cristã, da nossa caminhada de igreja e como eu estou vivendo a minha fé. Final de ano é sempre a época de fazer um balanço da vida. O que a gente fez de bom, vamos continuar no próximo ano. O que a gente não fez de bom, vamos tentar melhorar para o próximo ano. Então isso é importante, a gente fazer uma análise. Então durante essa semana, procure cada um de vocês fazer um balanço da sua vida. O que você cresceu desde o começo do ano? O que a pandemia fez na sua vida? Você se tornou uma pessoa melhor? Ou mais ranzinza, mais enjoada? Ou você conseguiu administrar melhor a sua vida em família, os seus relacionamentos? Porque muitos foram forçados a relacionar, querendo ou não, né? Está na mesma casa, não tinha jeito. Mas será que isso nos tornou pessoas melhores? Pessoas que conseguem fazer uma análise da própria vida? Eu tenho ouvido muito que as pessoas que conseguem fazer isso, pessoas que rezaram mais, pessoas que melhoraram seus relacionamentos, pessoas que conseguiram fazer um exame de consciência e fazer uma boa confissão a partir da pandemia, porque parou e conseguiu perceber coisas, valores, aonde estava se perdendo na sua caminhada. Então isso é importante para cada um de nós. Então vamos pedir ao Senhor, através da preparação para o Natal, através da preparação da nossa vida, que Deus nos abençoe e nos dê a alegria de viver a nossa vocação e a vida cristã. Amém? Amém.